Então, começando mais um vídeo, vamos lá. Então, agora esse vídeo é voltado para os alunos de segundo ano, pessoal que a gente está terminando ética, encerrando finalmente esse assunto. Embora, como eu já disse, de alguma forma, esse assunto ele meio que retorna durante todo o ano, durante todo o currículo do segundo ano, de alguma forma está ligado a isso. A gente vai ter algumas discussões que entram na questão ética. O que eu queria, na verdade, falar agora é o assunto, né, que a gente vai trabalhar, é o pensamento do Kant na questão ética, passando aí pelos conceitos de autonomia, heteronomia e principalmente o imperativo categórico. Mas antes de chegar no pensamento do Kant, antes de começar a dar início aí ao que o Kant tem a dizer pra gente, relembrar mais uma vez, retomar mais uma vez algumas coisas. Primeiro, pedir mais uma vez, gente, repassem os vídeos para todo mundo, no caso, o pessoal dos segundos anos, que são aí alunos da escola José Heitor Caruzi. Eu tenho visto que os acessos ainda têm sido muito poucos, as visualizações têm sido muito poucas, é muito abaixo do que é o número de alunos da escola, e eu não estou fazendo isso porque eu quero ser o rei das visualizações, como eu já citei aí em outro vídeo voltado para o pessoal dos primeiros anos. Não é isso. É uma questão de que, assim, eu quero que a minha estrutura atinja vocês de alguma forma. Estou fazendo aí esses vídeos e tal para tentar dar suporte para vocês. Porque, enfim, o Centro de Mídias, até agora, no momento que eu estou gravando as aulas, ainda não teve nenhuma aula de filosofia. As aulas de filosofia, tem uma aula de filosofia marcada aí para a próxima semana. No caso aqui, para essa semana do vídeo, como eu vou postar esse vídeo aqui no dia 5 de maio, eu estou gravando bem antes, mas como esse vídeo vai ser postado dia 5 de maio, já vai ter acontecido a aula de filosofia, não lembro agora se exatamente para o segundo ano. Eu não lembro o conteúdo, mas já tem lá a grade da próxima semana. Mas enfim, independente disso, eu não sei exatamente porque eles colocaram a grade, mas não colocaram a matéria. O que eu tenho visto em algumas aulas de outras matérias, também já falei isso no vídeo anterior aí que eu postei, sobre o Kant, para o primeiro ano, que era sobre o Kant também, é que o pessoal eles estão voltando muito no conteúdo, estão voltando em conteúdo que já foi dado em bimestres anteriores e tal. Então, aliás, em bimestres anteriores não, no começo do ano e tal. Então, para a coisa não ficar muito travada desse jeito, vamos avançar. E outra, pelo que eu vi, está previsto uma aula só de filosofia. Então, embora eu também estou fazendo aulas curtas, mas eu estou dentro do conteúdo que eu quero trabalhar. Enfim, já falei bastante sobre orientações aí. As demais que eu tiver que dar, principalmente para os meus alunos, eu dou lá na plataforma do Google Classroom, ou Google Sala de Aula. Então Kant, ele, como eu já disse no vídeo introdutório, aí no vídeo que eu falei sobre o Kant, ele falou sobre muita coisa. Ele tem uma preocupação em mostrar que a metafísica ela não tem muito fundamento, principalmente na questão do conhecimento, mas ele meio que salva a metafísica na parte ética. Porque um dos assuntos que a metafísica vai lidar no pensamento kantiano é da liberdade, que eu citei lá no primeiro vídeo. Então, até que ponto nós somos livres, de acordo com o pensamento, aliás, de acordo com o questionamento kantiano, e isso também não precisa necessariamente se voltar para o Kant. A nossa liberdade ela é uma verdade, nós somos senhores das nossas ações, tudo que eu faço eu que determino, ou tem alguma força exterior que de alguma forma determina o que eu faço ou deixo de fazer. Liberdade é um assunto muito importante dentro do pensamento do Kant, é meio que um dos assuntos que dá linha, dá liga nas obras dele. E não é à toa, o Kant ele é um liberal, tanto no ponto de vista político quanto social, enfim, ele é um liberal. E ele está num contexto em que a liberdade vai ser totalmente valorizada, afinal ele está ali no século XVIII, que é o século das luzes e o século da liberdade. Mais pra frente, eu vou fazer um vídeo sobre iluminismo, eu vou voltar no Kant mais uma vez, né, que seria a matéria aí do terceiro bimestre. A liberdade é um assunto muito patente, muito presente na reflexão dos iluministas, e o Kant
é um iluminista, ele defende muito a questão da liberdade, porque assim, o que esses pensadores estão criticando nesse momento são os regimes absolutistas. Mas enfim, estou contextualizando muito aí, nem é tão necessário a gente ficar falando disso agora. Mas só lembrar, e eu vou fazer um vídeo também nas próximas, talvez o próximo vídeo até voltado para o segundo ano, vai ser com o tema liberdade, porque o próximo filósofo que a gente vai falar é Sartre, que também é um que fala muito sobre liberdade, num outro contexto, numa outra situação, mas eu vou falar sobre Sartre, que fala muito sobre liberdade. Mas enfim, a questão da liberdade está muito associada à ética, e isso eu falei várias vezes quando a gente estava ainda em sala de aula no começo do ano. Não dá para eu falar que uma pessoa ela é ética se ela não é livre, se não é ela que determina quais são as suas ações. E no pensamento do Kant, aquelas ideias que eu várias vezes falei de ética, de liberdade e de razão, elas vão estar muito presentes. Porque o Kant, ele vai escrever, vai falar muito sobre ética a partir do ponto de vista da liberdade. Em outras palavras, ele está querendo dizer, dá para ser livre e ser ético ao mesmo tempo? Ele não coloca essa questão, pelo menos até onde eu li do pensamento dele, ele não coloca essa questão, mas de alguma forma isso tudo está presente no pensamento dele. E para ele vai dizer que verdadeira liberdade é só quando eu ajo de maneira ética. Não dá para dizer que eu sou livre se eu me deixar levar pelas minhas paixões, por aquilo que toca o meu emocional, os meus desejos, as minhas cobiças. Se eu me deixo levar por essas questões, eu não sou ético. É isso que o Kant vai dizer. Ética, ela passa necessariamente, ou melhor, a ação ética só é ética quando é feita de maneira livre. E a verdadeira liberdade para o Kant só existe se eu estiver agindo de maneira ética. Então, ou seja, ele quer buscar um princípio objetivo, e aí por isso que ele retoma lá a questão da metafísica, algo que seja universal, seja válido para todas as pessoas no mundo, que tenha um status que esteja acima da humanidade e acima da sensibilidade, para dizer o que é o comportamento ético, o que é certo, o que é errado, o que é válido e o que não é. Então assim, primeiro, o Kant vai partir das duas ideias bases que para a gente poder discutir ética. Autonomia, dentro do pensamento kantiano. Autonomia e heteronomia. O que é a heteronomia? Começando pelo primeiro conceito, aí que tem um palavrão, né, desconhecido para a maioria. É até interessante quando a gente digita no Google ou no Word, ele dá como errado. O que é a heteronomia? É a lei que vem de fora. Hétero, outro, né? É o oposto, enfim, aquilo que vem de fora. Nomia, nomos é lei. Então a heteronomia é a lei que vem de fora. É a lei que me obriga a agir dessa forma e não de outra. De acordo com o pensamento kantiano, se eu estou agindo de alguma forma, isso também é assunto que de alguma forma eu já trabalhei com vocês, já meio que antecipei, aqui estou só esclarecendo porque vem do Kant. Então, ou seja, quando eu busco fazer alguma coisa correta, mas porque tem uma lei que me força a fazer isso, ou porque tem alguma coisa que vem de fora me forçando a fazer isso não é ação ética. Pode até ser visto como correta, mas não é ética. Porque afinal, ético é aquilo que eu faço por mim mesmo, a autonomia. Então a ação ética só existe na autonomia. A ação correta, mas que me vem imposta de fora, isso não é autonomia, isso é heteronomia. Então Kant vai usar esses dois conceitos para tentar deixar claro o que ele defende como ação ética. Autonomia é a ação madura, é quando a pessoa faz o certo por si mesma. Heteronomia é a ação correta, mas não feita de uma maneira ética e não feita de uma maneira madura. Então, só para a gente entender, né, aquele exemplo que para mim é super batido, mas que eu sempre dou. Quando a pessoa não dirige alcoolizada, porque tem a lei seca, ela tem medo de ser pega na blitz, tal, aquela coisa toda, ela não está agindo de maneira ética. Agora, se a pessoa está agindo, deixa de dirigir alcoolizado, porque ela sabe que ela está colocando em risco a vida dela e a de outro, isso é agir de maneira correta. Isso é agir de maneira ética, melhor dizendo. Correto, a pessoa que não está dirigindo alcoolizado por causa da lei, ela também está agindo de maneira correta. Só que ela está fazendo por causa da lei. Por um medo, por uma pressão.
A pessoa que age por autonomia, ela faz o certo por si mesmo, essa pessoa está agindo de maneira correta, está agindo de maneira ética. Dentro disso, o Kant vai desenvolver o conceito do imperativo categórico. O que é o imperativo categórico? Como que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Kant parte da seguinte postulação: age de tal forma que a tua máxima seja válida como uma lei universal. O que isso quer dizer? Máxima é a base das minhas ações, é o meu lema, é a minha filosofia de vida, digamos assim, é aquilo que vai ser o norte, a bússola, para o que eu vou fazer ou deixar de fazer. Se eu buscar agir de uma forma que aquilo que eu faço deveria ser visto como uma lei universal, então, ou seja, toda a humanidade seguisse, se eu pensar assim, se o que eu vou decidir fazer é aquilo que eu gostaria que toda a humanidade fizesse, ou aquilo que eu percebo que se toda a humanidade fizesse, estaríamos numa situação melhor. Se a gente faz assim, automaticamente a gente está tendo uma ação ética. É isso que o Kant vai dizer. Então, por exemplo, percebo que não dirigir alcoolizado é melhor, porque se todo mundo deixar de dirigir alcoolizado, se ninguém dirigir alcoolizado, automaticamente as estradas vão ser mais seguras. Então, ou seja, para o Kant, eu chego à conclusão de que não dirigir alcoolizado é melhor do que dirigir alcoolizado. E assim vai. Em outras palavras, o Kant aqui está de alguma forma retomando também a regra de ouro que eu já comentei com vocês em sala de aula. Aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. Só que uma coisa que é importante deixar claro, não é num sentido interessado. Não é me colocando como o meio, ou melhor, não é me colocando como fim e a humanidade como meio. Bom, eu vou fazer aquilo que eu imaginaria que que seria melhor que todo mundo fizesse, porque isso vai ser melhor para mim. Não, isso vai ser melhor para a humanidade como um todo. Então, ou seja, não é uma felicidade interessada. Vejam como tem uma certa diferença da noção de felicidade lá que o Aristóteles desenvolvia, né, quando eu falei no vídeo passado da eudaimonia, da justa medida. Para o Aristóteles, eu tenho que desenvolver os hábitos bons, os hábitos virtuosos, e eles têm que me trazer alguma satisfação. Eu tenho que ficar de alguma forma feliz, ou me sentir satisfeito, ou me sentir vitorioso, porque, sei lá, eu ajudei o idoso na rua, enfim, porque eu tive ações virtuosas e virtude entendida lá como ação equilibrada. Para o Kant, não. Para o Kant, o próprio fato de fazer o bem já é a felicidade em si. Não tem que ter uma outra recompensa além dessa. Então, ou seja, eu fiz o bem, mesmo que de repente esse bem possa me trazer algum prejuízo, mas eu fiz o bem, necessariamente isso é melhor. Então, para o Kant, e aí é interessante perceber que no fundo, todo o fundamento disso é a liberdade. Eu posso, inclusive, decidir que eu vou fazer o bem, ou melhor, que eu não vou fazer o bem, porque não tem nada me forçando a fazer. Mas, pela razão, eu concedo, eu percebo que é melhor fazer o bem. Porque seria, assim, o ideal que toda a humanidade fizesse, pensando no bem da própria humanidade como um todo. Como eu disse, o Kant é um iluminista. Então ele acredita muito na força da razão e a razão orientando essa liberdade para fazer a humanidade chegar no seu melhor. A grande crença dos iluministas é de que a humanidade encontrou o caminho para resolver os seus problemas. Agora é uma questão só de botar em prática e uma questão de tempo para que esse caminho se comprove. O Kant, ele está, de alguma forma, ele é nesse momento aqui a essência desse pensamento iluminista. E isso vai, de alguma forma, voltar lá, né, numa obra dele curtinha, chamada Que é Esclarecimento, que ele vai trabalhar isso em outros campos. Aqui a gente está frisando a questão ética. Mas, para o Kant, eu tenho que agir de maneira, né, tal forma que a minha lei seja lei universal, a minha máxima seja lei universal, porque isso vai ser bom, não só para mim, enquanto pessoa, mas para a humanidade como um todo. E a partir daí, a humanidade caminha para o seu progresso, caminha para solucionar os seus problemas. Então, a abordagem kantiana, ela trabalha em cima de uma moralidade extremamente madura, porque não é ninguém me ensinando o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. E aí o Kant, eu acho que eu coloquei essa questão do trabalho, preciso lembrar, porque já faz tanto tempo que eu preparei o trabalho, mas eu acho que eu coloquei essa questão. O Kant vai colocar lá, duas coisas me enchem de espanto e admiração.
o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Retomando lá o primeiro vídeo que eu indiquei para todo mundo, falando do Kant, ele fala de fenômeno e número. Basicamente, o céu estrelado representaria esse fenômeno, é o mundo sensível aí que está à minha volta. E a lei moral dentro de mim é o número. Porque para o Kant, número não é aquilo que pode ser pensado. A lei moral aqui é totalmente pensável. Né? Eu não preciso de uma experiência que me mostre que ela é assim, não de outro jeito. Então, ou seja, é algo que pela minha própria capacidade racional eu consigo determinar o que é certo e o que é errado. Dentro dessa ideia do aquilo que eu quero para mim, aquilo que eu não quero para mim não. Age de tal forma que a tua máxima seja válida como uma lei universal. Então o Kant, ele apresenta o caminho para que a humanidade encontre a questão ética. O imperativo categórico é esse ponto aí para a gente poder chegar no que o Kant quer mostrar para a gente. E é autônomo, não tem ninguém me dizendo o que eu devo ou não deixar de fazer. Basicamente, o que eu queria falar sobre o pensamento kantiano, e a gente já até passou um pouquinho do que eu tenho previsto que sejam os vídeos, basicamente o que eu queria falar do pensamento kantiano é isso. Né? É essa ideia de que, para ele, a autonomia, a liberdade é a base para eu chegar numa ética realmente madura, né? Num comportamento ético realmente aceitável, né? No que é realmente a ética. Espero que isso tenha ficado claro para vocês, espero que o vídeo tenha esclarecido e mais uma vez peço, compartilhem com o pessoal da escola, deixem claro para todo mundo que os vídeos estão rolando e tal, e que eles estão respondendo, eu estou ajudando com os vídeos a responder a matéria do trabalho. Basicamente, então, com isso, eu me despeço nesse segundo vídeo aqui, terminando a questão não só do pensamento kantiano, mas também da ética, que era o que a gente precisava ver nesse primeiro bimestre. Okay?